Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Pois é, final de ano, né? Muita gente já programando as festas aí, as reuniões com a família, mas as guloseimas, justamente desse período de final de ano, sempre nos dá uns quilinhos a mais. Então, doutor Renato, como a semana de prevenção, como não chegar à obesidade? Isso que você falou aí é apenas um detalhe no contexto. Claro que Natal, Ano Novo, todo mundo está direcionado para isso. Eu não acho que é nessa época, sabe, que a gente... Claro que você tem que ter, se você está num processo de emagrecimento, se você está numa dieta, você tem que ser restrito. Mas, normalmente, falando de uma maneira assim mais abrangente, prevenir obesidade, prevenir o excesso de peso, deve começar e deve a pessoa pensar nisso. Claro que, olha, Cristiane, todo mundo pensa nisso, homens e mulheres, muito mais pelo aspecto estético do que pelo aspecto de saúde. Mas o aspecto de saúde é muito importante você prevenir o excesso de peso, porque quando você previne obesidade, você está prevenindo hipertensão, você está prevenindo diabetes, você está prevenindo doença cardiovascular e está prevenindo também, pouca gente lembra, está prevenindo lesões osteoarticulares que acontecem muitas vezes decorrente do excesso de peso. Mas o primeiro detalhezinho, e é uma dica boa para a pessoa começar a pensar em prevenir excesso de peso e obesidade, é fazer as contas de quanto você engordou nos últimos 5 ou 10 anos. Se você imaginar que nos últimos 5 ou 10 anos você engordou de 5 a 10 quilos, ou seja, você nos últimos 5 a 10 anos você está tendo um excesso de 1 a 2 quilos por ano, que não é nada. 1 a 2 quilos por ano é muito pouquinha coisa, né? Se ficar num ano só. Mas se em 10 anos uma pessoa engordar 1 a 2 quilos por ano, vai engordar de 10 a 20 quilos em 10 anos. Isso é o suficiente para fazer uma pessoa ter um peso normal e transformar num excesso de peso ou numa obesidade. Então, a primeira dica é isso. Faça as contas nos últimos anos se você vem lenta e progressivamente ganhando peso. Se isso acontece, pare e pense. Né? Então, o que a pessoa deve fazer? Claro que se você já se pegou com muito peso, você tem que procurar tratamento, fazer uma consulta com um médico, um endocrinologista, um nutricionista, um cardiologista e arrumar a sua vida do ponto de vista de peso. Mas, internamente, o que a pessoa tem que fazer é o seguinte: não adianta ficar fazendo ao longo da vida grandes dietas e grandes tratamentos da moda. O que tem que você aprender a fazer é cortar os seus excessos, se alimentar normalmente e cortar os excessos. É os excessos, os lanches, o jantar fora, o sair para almoçar fora, o beber muito no fim de semana. É isso que faz a pessoa lenta e progressivamente ganhar peso. Então a pessoa tem que se acostumar durante um certo tempo a cortar os excessos. E o outro dado muito importante é trazer com que a atividade física seja uma rotina na sua vida. Quem corta os excessos e tem atividade física de uma maneira rotineira, de uma maneira regular, vai começar a manter e lenta e progressivamente perder peso e desfazer aquela curva, ou seja, o viés de alta passa a ser um viés de manutenção e de perda de peso, se previne de doença e se consegue o efeito estético que se busca. É isso, não é complicado. Não adianta grandes dietas para tentar fazer a pessoa manter peso. As grandes dietas funcionam para perder peso em 2, 3, 4 meses, mas depois tem que aprender uma fase de manutenção. Maravilha, doutor Renato. E também não adianta muito, né? Não seguir essas recomendações durante o ano inteiro e ficar se privando durante as festas de final de ano, né? Não adianta, sabe, uma coisa que realmente não adianta, Cristiane, é fazer regime durante a semana e sair do regime no fim de semana naquela, dizer assim, hoje é sábado, eu mereço.